Boa noite, tudo bem? Mais um ATS Talk. E agora, nossa, hoje vai ser um momento especial. Hoje nós vamos trazer um assunto muito, mas muito importante. Nós vamos falar de feridas crônicas pós-Covid. Aliás, de feridas pós-Covid, né? Então a gente vai dar um briefing hoje, eu vou falar com a Gisele, é a representante da Hartmann. Então ela está entrando logo conversar um pouquinho sobre esse assunto, um assunto que traz bastante pós-alta desse paciente que falou por um bom tempo em CTI, com uma sedação. Eu acho legal isso, a gente poder falar com uma profissional que entende do processo. Logo, rapidinho, a Gisele está entrando aí para a gente conversar. Certo? Vamos ver a nosso marketing que está botando ela online com a gente. Então a gente vai tentar fazer o melhor. Olá! E aí, tudo bem? Olá, tudo bem? Como é que está? Demorei, mas entrei. Tranquilo? Tudo bem, Então, tranquilo. Apesar dessa chuvinha, né? Estamos bem. Isso, a chuvinha gostosa, né? Gisele, então eu estava falando aqui antes, né, do quanto é interessante esse assunto, porque vai exatamente ajudar aquelas pessoas, né, que saem de uma internação e principalmente aos enfermeiros, aos profissionais de saúde, vamos falar assim, né, que vai ajudar aquelas pessoas no tratamento dessas feridas, né, crônicas ou agudas, e principalmente no pós-Covid, que são aquelas agudas, né, aquelas que machucam bastante, as conhecidas lesões por pressão. É isso, né? Mas antes disso, o ATS Talks ele quer saber, e o nosso público quer saber, exatamente o seu papel dentro da Hartmann. Te apresenta para o nosso público, por favor. Bom, boa noite a todos. Alexandre é um grande amigo, conhecido de longa data, que eu admiro muito pelo profissionalismo, frente aí à ATS com várias lives e frente a esse serviço tão de suma importância nesse momento do atendimento domiciliar de muitos pacientes. Eu, Gisele, então, sou Gisele Cesadotes, com certeza muitos me conhecem como Gisele do Curativo a Vácuo, Gisele Curativos, né? Mas o meu sobrenome é Cesadotes mesmo. Eu sou enfermeira de formação, né? Sou enfermeira formada pelo Centro Universitário Metodista, sou enfermeira dermatológica e hoje sou responsável técnica na empresa Curactiva, que trabalha com produtos de alta tecnologia para o tratamento de feridas. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre feridas crônicas, né, pós-Covid, que hoje é o que a gente trabalha muito. Nós temos uma equipe que trabalha em todo o estado do Rio Grande do Sul, aonde a gente faz o atendimento aos profissionais de saúde, fazendo a orientação de como tratar essas lesões. Então, a gente ensina os profissionais e as pessoas como tratar essas feridas e o que usar nessas feridas que, nesse momento, os pacientes saem com essa problemática das instituições e do pós-Covid. É interessante, né, Gisele, porque realmente tu falou, você é muito conhecida, né, e aliás, não só conhecida em Porto Alegre, mas no interior do estado todo, né? E quero te dizer que você está aqui hoje e está trazendo um conhecimento muito importante para todos, né? E falando nisso, deixa eu te perguntar uma coisa. O que podemos fazer para que a lesão comece o processo de cicatrização daqueles pacientes pós-Covid? Então, Alexandre, primeira coisa, o que fazer com esses pacientes, né? Então, muitas vezes o paciente, ele sai das instituições e muitas vezes alguns têm conhecimento, sai com um tratamento pré-definido, outras vezes ele sai sem esse tratamento já definido. Então, o que fazer nesse primeiro momento?
procurar uma empresa especialista, né, alguém que conheça realmente, de fato, o tratamento de lesões. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos como grande representante a ATS Hospitalar, que faz esse tratamento junto aos convênios de saúde, né, em todo o estado, né, Alexandre? Então, Isso. precisar em qualquer Sul do local Brasil, aqui. também todo o Paraná, Santa Catarina, Manaus. Então, está bem expandida. A Gisele sabia só de uma parte, da outra eu não sabia. Mas, então, procurar profissionais que tenham esse conhecimento, porque isso é de suma importância, né? No momento pós-Covid, é um momento que a família está fragilizada, o paciente está fragilizado, a lesão, ela é uma lesão crônica, né? Como todos sabemos, uma lesão aguda, ela é até 30 dias, após 30 dias ela já se torna uma lesão crônica, e os pacientes acabam saindo com umas lesões muito grandes, né? Então, o que fazer nesse momento, né? Então, é utilizar coberturas, utilizar esse profissional que traga conhecimento, fazer esses curativos com pessoas capacitadas e habilitadas. E junto a isso, sempre é muito importante que esse profissional indique produtos de qualidade, com uma boa tecnologia, mas muitas vezes a gente precisa da suplementação. Eu preciso também, para que esse organismo tenha nutrientes para esse processo de cicatrização. Não adianta eu colocar ali, Alexandre, o melhor curativo hoje, que a Gisele representa a Hartmann, que tem vários produtos maravilhosos, mas se esse paciente está totalmente debilitado e precisa uma reabilitação. Então, primeira coisa que a pessoa precisa ter é profissionais capacitados e habilitados justamente para isso, né? Eu queria te fazer que eu fiz uma provocação para você no início, e você não percebeu. E ainda fez uma elucidação entre crônicas e agudas. Às vezes é importante, e se eu te fizesse essa pergunta diretamente, talvez não tivesse o impacto como teve agora. Eu achei muito legal esse trocadilho e essa conversa que a gente teve. Mas... Exatamente. Eu percebi quando você me falou da aguda, que a pessoa sai com uma lesão, ela é aguda para o paciente, mas nós profissionais sabemos que ela é uma lesão crônica, porque os nossos pacientes, eles saem após 30 dias de uma UTI, 30, 60 dias, 90 dias, onde o paciente perdeu massa muscular, onde o paciente perdeu todo o processo, né, onde tem uma lesão que precisa de 2.000 calorias. Crônica, onde eu tenho uma lesão contaminada, infectada, onde eu tenho um biofilme que eu preciso remover. E o que fazer para isso, né? Como é que eu vejo o biofilme? Existem enfermeiros que dizem que o biofilme eu vejo. Exato. Tu consegue ver? Exato. Não, né? E aí é que tá, né? Aí é que tá. E quando você fala em nutrição clínica do paciente, aí que entra o foco dessa nutrição mais forte, mais proteica, mais calórica, né? Para que ele consiga ter o cimento, vamos botar assim, falando inicialmente, ou não tão tecnicamente, né? Mas o cimentinho lá para formar essa lesão, né? E isso muitas vezes se passa despercebido, e vou pegar mais o teu gancho ainda do biofilme. Às vezes a gente se gasta uma fortuna em curativos, né? Ou por falta de experiência do profissional que está atendendo, né? Frente ao paciente. Inúmeros curativos ali onde ele não vai ter ação nenhuma. Pelo contrário, aumentando mais essa lesão, criando um processo inflamatório exacerbado, né? Então, é complicado isso, né, Gisele? Falaste no ponto exato. É isso que eu gosto de ouvir de pessoas que sabem o que estão falando, sabe? Deixa eu te fazer outra pergunta. Pode falar, pode falar. Então, o que acontece, Alexandre? Muitas vezes os pacientes, os médicos nos procuram, né? A gente já atendeu o paciente juntos até, né, Alexandre? O que acontece? Muitas vezes os pacientes, eles passam por um processo muito doloroso, que é a hospitalização. Mas eles passam um processo mais doloroso, às vezes, quando são atendidos por pessoas que desconhecem os produtos. Existem muitos produtos no mercado, com muitas fórmulas mágicas de cicatrização. Eles são bons,
Eu posso te dizer assim, ó, que eu conheço quase todas as marcas, assim como você. Tem muitas marcas maravilhosas no mercado. O que a gente precisa sempre, eu sempre puxo isso, não pela marca que eu represento, mas pela conduta do enfermeiro. O enfermeiro precisa saber o que ele está fazendo. Ele precisa conhecer o processo que está essa lesão. Como você diz, o biofilme, alguns dizem que parece uma clara de ovo, que eu vou olhar que está brilhando, que na foto vai aparecer um brilho, que eu utilizar vários produtos, eles resolvem. Gente, será que eu estou habilitado e capacitado para tratar uma ferida crônica pós-Covid? Porque esse paciente é um paciente totalmente debilitado. Será que eu estou fazendo a conduta correta? Será que eu não preciso ter um acompanhamento de um nutricionista? Será que eu não preciso de uma prescrição médica para um desbridamento? Eu estou habilitada a fazer um desbridamento numa lesão? Né? Os pacientes estão saindo hoje nas lesões de calcânio, lesão por pressão, vários pacientes em que justamente essas lesões são lesões que eu diria assim, eu, Gisele, pela minha experiência toda, eu não desbrido. Eu utilizo produtos para o desbridamento autolítico ou enzimático. O que significa isso? Vou colocar água na ferida para desbridar? Não, gente, a gente tem produtos para isso, né? Produtos que vão agir especialmente nisso. Porque o que vai acontecer se eu desbridar? Nosso paciente vai ter uma infecção, vai ter uma osteomielite. Uma osteomielite não bem conduzida, o paciente pode ter sepsemia. Ele não morre do Covid, mas ele morre por complicações oriundas de lesões adquiridas durante o processo de Covid. E uma das perguntas que me fizeram bastante, assim, quando a gente estava preparando a live, Alexandre, foi assim: Gisele, hoje eu estou com Covid, qual hospital que eu vou? Quem vai me atender melhor? Qual é o hospital que sai da instituição em que o paciente sai sem lesão? Hoje eu posso te dizer, nenhum. Porque o Covid, ele é uma patologia em que deixa o paciente debilitado. Existe redução, porque algumas instituições utilizam a prevenção. Então, por mais que a gente previna, o paciente vai ficar pronado, ou seja, vai ficar deitadinho ali, né, virado para baixo. Então, justamente quando ele fica nessa pronação, tem lesão de face, tem lesão de mama, tem várias lesões que a gente é chamado para avaliar e fazer essa orientação, né? Não sei se eu te respondi. Positivo médico, né? Exatamente, né? Então, eu acho que assim, ó, eu fico impressionado, sabe, quando eu trago colegas aqui de várias empresas e colegas que entendem o que estão falando, eu fico bem servido nessa mente de especialistas, né? Tudo na parte da dermatologia, né? Que também é da Sobenf, né? Sobenf. Sobenf, isso, desculpa. Da Sobenf e traz pessoas que conhecem bem esse processo, né? Então, deixa eu fazer uma pergunta. O paciente com lesão pós-Covid, ele é considerado uma lesão crônica? Eu sei que tu já respondeu um pouquinho, mas eu quero que me fale um pouquinho mais disso. Então, conforme a sua pegadinha no início, né, é uma lesão aguda, mas não é aguda, ela é uma lesão crônica. Por que ela é uma lesão crônica, né? É justamente porque ela passou pelo processo, né, se deu, digamos, o paciente está lá deitado, teve uma lesão por pressão, ficou debilitado mais do que 30 dias, esse processo todo, porque a gente sabe que o processo a partir de 2 horas, a gente já começa a ter uma lesão por pressão, dependendo do estado deste paciente, né, das comorbidades associadas. A ferida está aberta. A partir de 21º dia até o 30, até o 21º, ela é considerada uma lesão aguda, ou seja, eu consigo recuperar ela rapidamente. Após 30 dias, essa lesão é considerada uma lesão crônica, uma lesão difícil de fechar. Por que difícil de fechar? Pensa que essa lesão está aberta, a gente tem um ferimento, um corte. E a gente vai passando alguns produtos, e aqueles produtos ficam acostumados.
e muitas vezes vai criando justamente esse biofilme e que impede o processo de cicatrização. Por isso ela é considerada lesão crônica, colocando uma coisa mais generalista, né? Então, como é que eu vou tratar essa lesão crônica, né? Como é que eu vou conhecer que é uma lesão crônica? Primeiro, eu preciso fazer uma anamnese e saber desde quando, como que aconteceu essa lesão, o que que originou esse tipo de lesão, né? E aí que a gente começa a entender o profissionalismo e o interesse de tratar uma lesão. Desde que eu me conheço por tratamento de lesões, antes mesmo de ser estomaterapeuta, eu sempre perguntava nos meus cursos: o que a gente trata? A lesão ou o paciente? Aí tudo, não, a gente trata a lesão, não, a gente trata o paciente, não, a gente trata a lesão primeiro. Gente, a gente trata os dois. É Os dois. unicamente, não tem como fazer, porque muitas pessoas, elas olham para a ferida, tu entende? Elas olham somente para a ferida, e o todo não é enxergado, não tem, as pessoas não enxergam isso. E isso é importante, os profissionais têm que ter, como tu acabou de falar, uma anamnese, entende? Um exame físico, né? Tu pode ali até ver como é que está a perda de proteína dele, a desidratação da pele em todo o corpo, entende? A inspeção. Isso é tratar uma ferida, isso é conhecer o teu paciente. Mas é muito importante, é muito importante. E, e conhecer também, né, Alexandre, as condições do nosso paciente, né? Então, se eu não conhecer as condições do nosso paciente, adianta eu prescrever uma terapia de pressão negativa, eu prescrever o maior curativo para um tratamento milagroso, onde ele vende a casa, onde ele vende as coisas, para ter um tratamento e vou curar essa lesão. E aí o profissional não consegue fazer a cicatrização dessa lesão. Entendi. Então, nessa live eu quero puxar isso para esses colegas que fazem esses tratamentos. A gente precisa olhar justamente esse olhar humano que tu tem muito, né, Alexandre? Justamente isso, é olhar para todo do paciente, é ouvir a lesão, é ouvir o que o paciente tem, o sentimento. A lesão, para a gente que está acostumado, é uma lesão pequena. Nossa, sua lesão tá linda, mas para o paciente está um rombo. Nossa, minha lesão tá feia, Gisele, não tá bonita. Mas para mim, profissional, nossa, tá linda, tá vermelha, tá no processo de cicatrização. Para o paciente, o que ele enxerga? Eu estou com um buraco, esse buraco não fecha, esse buraco eu preciso tapar, eu preciso de alguém para estar vindo aqui fazer o meu curativo. E aí, se a gente pega um paciente idoso que tem toda a parte da vergonha, né? Então, assim, mas uma mulher vai vir aqui fazer um curativo em mim. Não, eu preciso que seja um homem. Não, é um profissional de saúde, gente. Mas existe muitas dessas questões ainda que a gente tem que ter esse olhar. E realmente, assim, uma das perguntas que eu sempre faço nas minhas visitas, assim, para os pacientes, quando eu estou sempre acompanhado de algum colega, é assim, como é que foi seu dia? Como é que o senhor está? A lesão eu vou ver, porque a lesão ela vai me contar. Eu sempre brinco, a lesão é fofoqueira. Ela me conta se foi trocado curativo, ela me conta se ela está contaminada através do cheiro, do odor, que um bom enfermeiro que conhece lesões, ele conhece um pseudomonas de longe, né? Então a gente conhece se a lesão tá, qual é o processo que ela está. E aí eu pergunto, como é que o senhor está? Como é que a senhora está? Como é que a senhora passou a noite? Né? Como é que foi seu dia? Como é que está sendo essas trocas de curativo? Né? Porque o paciente ele precisa estar otimista do seu processo de cicatrização também. E também tem aqueles pacientes que não querem cicatrizar, né? Eu quero permanecer com a minha lesão, porque eu tenho atenção do enfermeiro Alexandre todos os dias no meu domicílio. Eu tenho tempo para conversar com ele, que ele é um cara legal, eu fico conversando, ele tem uma hora boa, né? Então, às vezes o paciente puxa para isso, ele diz assim, não, pode vir amanhã de novo, por favor, vem fazer o curativo. Eu já sei fazer o curativo, mas vem de novo. Então tem justamente isso, né? Atualmente, eu tô rindo porque eu tô lembrando da situação que eu passei hoje nisso, né? A gente tem um processo de hospitalização e esse com o operador, e esse processo é um plano que a operadora dá um benefício, né, ao participante.
que se tem uma lesão, certo? Uma lesão do hospital era tratada, mas eu tenho um plano para essa ferida e eu tenho que cumprir esse plano. Muitas vezes eu aumento um pouquinho e muitas vezes sai um pouquinho antes, né? A gente consegue fazer essa cicatrização um pouquinho antes. E casualmente eu liguei para a pessoa e falei, olha, já a sua lesão já fechou do seu marido e tal. Mas eu gostei tanto da técnica, será que ela não pode ficar de acompanhante? E por isso que eu rio, porque é exatamente o que a gente passa. E muito mais que isso, eu gostei de te ouvir mais uma coisinha, Guilherme. Realmente, eu sempre falo, as feridas falam comigo. Eu sempre falo. Porque se eu faço um curativo hoje, vou trocar ele daqui uns 2 dias, vamos supor, e eu abro e vejo uma pressão, eu digo, esse paciente ficou deitado. Como é que sabe? Porque ela falou para mim. Porque a gente enxerga ela. E é bem como tu falaste bem mesmo. Como eu vou tratar essa lesão? Como é que eu vou educar? Não é só fechar o curativo e deixar ele produto. Não, você tem que educar a família, você tem que dizer como ele tem que ficar, de que forma ele tem que ficar, a mudança de decúbito, achar uma maneira onde a rede de apoio familiar possa dar toda essa ajuda, entende? Para que essa lesão cicatrize o mais rápido possível. Porque é muito simples, tu fazer o curativo e sair, e no outro dia tomar a lesão pior do que estava, o que é errado? É o curativo, não deu certo. Não, não é. São fatores extrínsecos, né? Fora do nosso poder, que acontece. Sim. Mas então, muito legal o que você falou. Muito legal mesmo. Gostei. E também, muitas vezes, nós como enfermeiros, quando a gente faz essas visitas, é também conhecer quem vai ser o cuidador que vai fazer a troca desse curativo secundário. Quem vai ser esse cuidador que vai acompanhar? Quem é que vai acompanhar esse paciente na reabilitação no domicílio, né? Hoje a gente fala muito do tratamento de lesões pós-Covid em domicílios, né? Porque os hospitais, eles não têm mais esse suporte tão grande de manter o paciente internado, nem as operadoras de saúde querem deixar esse paciente tanto tempo, não tem leito, né? Então, assim, a gente está se recuperando das UTIs, justamente, estamos tendo agora uma brecha de pacientes não superlotação, mas os hospitais estão superlotados, né? E quando a gente vai para um domicílio de um paciente, é justamente isso, quem é o cuidador? Quem é essa pessoa que vai acompanhar no dia a dia? Quem é que vai ser o nosso auxílio para estar ajudando justamente para que esse paciente faça a mudança de decúbito? Quem é? Uma das perguntas que eu fiz essa semana para um familiar foi assim, eu sempre digo assim, eu sou gordinha, né? E eu disse assim, olha só, eu como sou uma pessoa gordinha, eu gosto de comer muito bem. O paciente que sai de uma internação pós-Covid, ele tem inapetência, ele não sente gosto, muitas vezes ele ainda não sente o cheiro, muitas vezes ele tem problemas gastrointestinais, então não é qualquer coisa que ele consegue comer. O paciente sai com tráqueo, às vezes ele retirou a tráqueo recentemente, tem algumas questões que tem que cuidar na comida, né? Então não pode comer carne moída, por exemplo, que daí pode entrar no buraquinho errado, como eu brinco com eles. Então, como é que foi a alimentação desse paciente? Como é que foi essa ingesta desse paciente? E aí, o que as pessoas me dizem assim, olha, eu tomei um café de manhã e aí agora eu vou almoçar. Gente, uma lesão, ela precisa de calorias para fechar. Eu preciso de calorias, eu preciso de alimentação. Aí eu vou lá e faço simplesmente meu cuidado básico, curativo. Curativo, se tu sabe fazer, é o de menos. Né? Eu digo é o de menos, porque a ferida é fofoqueira. Então, se tu sabe que ela é fofoqueira, tu sabe como vai ser o cuidado. A alimentação desse paciente. A alimentação dele, como é que está? Ah, eu não consigo comer proteína, eu não tenho condições de comprar um suplemento, por exemplo. Eu não sei qual é o suplemento que eu posso ingerir. Hoje nós temos casas de saúde que vendem esses produtos, né? Que tem nutricionistas, né? A própria ATS tem uma loja aí de vocês que o familiar pode ir até aí, né? Vai ter esse aporte, porque tem produtos específicos, né? Para essa suplementação. Mas eu também preciso comer a proteína.
E essa suplementação, ela já é indicada, né? Já vai ser exatamente o indicado para esse paciente através ou de uma nutricionista por parte da própria pessoa que tem, da família, ou a gente pode indicar a nossa também, pode dar esse apoio. Isso é importante nisso. Essa visão, o esclarecedor, como tu está botando isso aqui, isso que é importante. Eu ouvi uma coisa legal agora aqui, não sei se você conhece, Laura Quatro Rodrigues. Oi? Quando os profissionais amam o que fazem, é outro patamar. Seres de luz que transmitem paz. Parabéns, Alexandre e Gisele. Isso é legal de ver, entendeu? Isso é legal, porque a gente está conseguindo manter uma sintonia entre o público. E voltando ao processo, a gente precisa manter essa sintonia também com os pacientes. Os pacientes precisam entender que aquele gasto que está sendo feito ali, que aquilo é para a reabilitação mais rápida possível, para ele voltar exatamente para a vida cotidiana dele, sem lembrar de nada do que aconteceu. Poder sair na rua sem sentir odor, poder falar com as amigas, né, ou tomar um chá com as amigas, ou um churrasco, ou um chimarrão, sem aquela ferida flua esse cheiro, entende? Sim, e isso exale, né? Isso é vida social. E as pessoas não entendem isso. Cicatrizar a ferida é muito mais do que botar um curativo. Botar um curativo que tu falaste tudo. Muito. É simples. Né? Mas é muito simples. Legal isso. É muito legal essa nossa troca, viu? Estou gostando bastante. Eu também, Alexandre, como tu sabe, a gente trabalha muito com a equipe médica, muito associada. Eu sempre gosto, assim, nós somos uma equipe multidisciplinar. Sim. Isso. Não adianta eu, Gisele, dizer que eu sou a pessoa, a melhor enfermeira dermatológica de curativos. Não, eu sou uma eterna aprendiz. Numa lesão, muitas vezes, às vezes precisa passar por um procedimento cirúrgico, que eu e nem você estamos habilitados, precisa realizar um desbridamento para dar o start do processo. Sim. Né? Então, às vezes a gente precisa ter todo esse conhecimento para saber indicar para quem que eu posso encaminhar esse paciente. Quem que pode fazer um desbridamento para que esse tratamento seja mais rápido? Quem é a pessoa de referência? Como que eu vou tratar isso, né? Então, assim, o cuidado da lesão vai até saber, por exemplo, que um corticoide que é utilizado no tratamento de COVID, ele retarda o processo de cicatrização. Né? Então, assim, o anti-inflamatório, ele vai ter esse retardo, gente. Aí vai adiantar eu lá? Não, mas eu sei que se eu colocar o curativo que o Alexandre me falou, vai ser tudo, mas o Alexandre vai sair e o paciente vai continuar ali. Né? Então, realmente, a gente precisa ter esse olhar holístico e conforme a colega disse, a gente tem que amar o que a gente faz. Exatamente. Não fazer só por dinheiro. A gente tem que amar o que a gente faz. Eu acho que quando você reabilita uma pessoa para voltar aos seus processos de vida, né, as atividades que eles faziam antes, eu acho que isso aí já é um mérito muito grande, né? Você, veja bem, você é representante de uma empresa, né? Falou o nome da empresa, mas não falou o nome da empresa que você faz. Sim, da Curativo. E falou muito mais. Não falou em momento nenhum em curativo, não falou nada, mas falou em coisas importantíssimas para um profissional que precisa saber. Eu fico impressionado, Gisele. Eu gostei muito, assim, honestamente falando, da tua colocação, né? Achei muito importante, sabe, as coisas que tu falou. E quero que tu me responda uma outra pergunta, que agora eu vou entrar, que é proposital. Quais os Tu tá cheio de perguntas. Oi? Tu tá cheio de perguntas. Tu tá cheio de perguntas. Vamos responder as perguntas. E além do mais, o público que está assistindo também pode fazer a pergunta. Ou técnica ou não. Deve Devem fazer perguntas, por favor.
quais os tipos de produtos tecnológicos que podemos utilizar nesse tipo de lesão? Então, agora nós vamos explanar, né, Alexandre? O que eu vou te dizer? Eu, Gisele, sou representante comercial, trabalho com produtos há algum tempinho, né? Mulher é bom porque a gente esconde os cabelos brancos. Então, o que acontece? Eu trabalho com produtos bem diferenciados, bem diversificados, mas eu sempre gosto de trazer a todas as pessoas o seguinte: o que utilizar numa lesão? Diria Mara Blanc em algum momento: estou lá na África e não tenho nada para utilizar, só tenho umas folhinhas fitoterápicas. Bom, existem vários fitoterápicos que eu posso utilizar e consigo um processo de cicatrização. Eu tenho um paciente com uma lesão pós-Covid, uma lesão que está lá com aquela escara. Para quem não conhece, escara é aquela coisa seca, dura, rígida, que eu preciso desbridar. E eu não quero levar ele para o bloco para fazer esse desbridamento, eu preciso fazer um desbridamento autolítico. Aí nós temos vários produtos, uma imensa gama para fazer esse desbridamento. Hoje nós temos os hidrogéis, que pode ser em placas ou pode ser nas bisnagas, né? Hoje nós temos o Hidroclean, as hidroterapias. O Hidroclean é um produto maravilhoso. Esse eu casualmente represento. Ele é um produto que eu digo que é um produto inteligente, porque ele desbrida, manda a umidade para dentro da lesão, faz esse desbridamento e recolhe o exudato. Gisele, mas esse produto faz tudo isso? Sim, ele é um produto maravilhoso. Eu sempre digo assim, um curativo inteligente. Sabe aquela lesão do pé que a gente falou, que está lá no calcânio, que tu não deve desbridar? Vários hospitais estão utilizando o Hidroclean para desbridamento autolítico na região de calcânio, porque justamente ele faz uma organização celular e faz essa remoção. Ali eu deixo 2 dias esse curativo. Quando o enfermeiro habilitado for visitar esse paciente, claro que ele vai ter feito o square antes. Para quem não sabe o que é o square, aquele jogo da velha, que deve ser pelo enfermeiro, não pode ser pelo familiar nem pelo técnico. Enfermeiro que tenha curso de desbridamento, porque senão ele vai romper alguns tendões, algumas coisas, e vai entrar no momento que não deve, né? Então, tem que ter conhecimento. E principalmente aquelas úlceras vasculares mistas. Tem que cuidar muito, senão pode pegar uma artéria facinho, hein? É bem facinho. E por isso que eu sempre digo, conhecimento é tudo, né, Alexandre? Verdade. Quanto mais a gente conhece, mais produtos a gente usa, né? Por quê? Porque a gente tem um respaldo, né? Então, assim, se eu for fazer um desbridamento autolítico, justamente, então, eu, Gisele, hoje usaria um hidrogel, tanto nas úlceras vasculares, tanto numa lesão por pressão, ou se é um paciente que tem mais condições financeiras, que é uma resposta mais rápida, a hidroterapia é um curativo maravilhoso. Removi aquela casca grossa, estamos descascando uma laranja, removi aquela casca grossa, e aí eu tenho esfacelo. Vou encontrar aquele esfacelo, aquele amarelinho, o que fazer com aquilo? Então vou puxar ele, né? Então é só puxar, não dá nada. Posso pegar uma artériazinha ali, posso pegar uma veia, posso causar um sangramento. E pensa que muitas vezes esse paciente, esse profissional, está lá no domicílio do paciente. O que a gente faz quando a gente tem um sangramento? Qual é o tipo de hemostasia que eu posso fazer? Se eu estou num hospital, num bloco cirúrgico, o cirurgião, não vai ser o enfermeiro, vai cauterizar, vai dar um nozinho, tudo resolvido. Mas a nossa realidade, que nós estamos falando hoje, é naqueles tratamentos domiciliares, muitas vezes. Então, o que eu vou fazer? Usa esses produtos que a gente falou justamente para ir removendo. Faça um curso de desbridamento. Faça um curso, se habilite a tratar feridas. Não só porque agora a paciente é pós-Covid, então tá o boom, vamos tratar todas as feridas porque eu conheço tudo. Se eu não conheço, eu vou chamar a Gisele vai me ensinar um pouquinho sobre o produto. A Gisele te ensina sobre o produto, a performance do produto. Eu te disse que o Hidroclean, ele manda a umidade, que ele recolhe e que ele desbrida. Mas eu tenho cuidado, tem que ter a técnica. Quantos dias eu posso deixar esse produto? Ele vai ser efetivo? Ele está no processo certo?
Foi usado de maneira correta? Acho que tu já chegou a conhecer o Hidroclin em algum momento, né, Alexandre? Sim, sim. Uma vez eu peguei um paciente com uma úlcera mista também, e a gente indicou o uso do Hidroclin. Era um convênio aqui do Rio Grande do Sul, e aí tinha o atendimento domiciliar, só que a nossa empresa, ela sempre presta treinamentos para esses profissionais, né? Então, a gente vai lá, faz todo o treinamento, vai junto no paciente. Eis que eu fui fazer uma visita junto com a enfermeira, para ver como é que estava o tratamento desse paciente. A pessoa lembrou que era um curativo caro. A única coisa que lembraram, não, é um curativo caro. Então, para economizar, tá ali o desenho da lesão, utilizaram 2, precisava de 2,5. Eles não têm como tamanho menor, né? Porque nós temos 2 tamanhos. O que a técnica fez? Adivinha? Cortou o curativo e fez mais. Economizar. Colocou na lesão e deixou durante 3 dias. Aí, só que a gente não tá sempre ali. E o curativo nos conta. E por que a Gisele foi junto com a enfermeira fazer essa avaliação? Porque pela foto nos mandou, e aí, como eu digo, né, Alexandre, a ferida é fofoqueira, nos mandou a foto e numa parte da lesão ele estava evoluindo. Numa parte onde ele estava íntegro, a lesão começou o processo de limpeza, então removeu o esfacelo, começou a granulação. Para quem não conhece, granulação é aquela carnezinha que vem para fora, que vem preenchendo. A lesão estava linda, mas tinha um pedaço que não evoluía. E aquele pedaço que não evoluía é que ela já estava uma semana utilizando economicamente recortado. Então, como ele faz a tecnologia de mandar a umidade recolher, naquela parte só mantinha úmido. E aí a fibrina vinha. E é uma coisa que acontece. É verdade. Muito. É verdade. Pior que é assim mesmo. Eu tive uma situação, acho que não era especialista ainda, mas aí uma técnica me ligou, isso estou falando de 10 anos atrás. Falou, enfermeiro, eu fiz um procedimento aqui, minha avó no interior usa babosa e tal, nos processos. Eu falei, não, tá tudo certo, né? Não tem problema, vamos deixar aí. Depois não quis entrar muito no mérito, mas vamos lá olhar essa ferida. Aí eu fui lá olhar a ferida e vi, realmente estava babosa, com espinho e tudo. A folha inteira. Uma na sacra, outra no calcânio. Mas é que aí então, a cultura que tu falaste, é importante isso que tu falou. A cultura, e principalmente daquelas pessoas que às vezes têm um custo muito, muito elevado, né? Por algum motivo ou outro, de um cuidador, ou de uma CTI. A cultura dessas pessoas é achar que os nossos curativos, o trabalho dos curativos de vocês, eles são curativos caros, e não são. Eles são curativos com eficácia, entendeu? Eles já foram testados esses curativos, já foram aprovados, foi aprovado pela FDA, foi aprovado pela Visa, foi aprovado pela... Então, são passados por vários testes, entende? O que o profissional que está colocando é saber se aquele curativo é o ideal para aquela ferida, entende? E é como tu falou, se a performance dele vai se adaptar com aquela ferida. Pode ser que não se adapte, pode acontecer, entende? Pode, então, pode. O que eles fazem? Vou economizar isso aqui, eu vou comprar, mas vou economizar. Então é bem assim mesmo, cara. É bem como tu falou, ipsis não muda nada. Eu fico impressionado porque eu passo muito por isso também, entende? Deixa eu te falar. E aí, às vezes a gente ainda pega uma lesão infectada, né? Sim. Que pacientes pós-Covid, ele tem, geralmente, onde são essas lesões, né? Na sacra, né? Eu sempre brinco assim, às vezes a gente dá sorte de pegar umas lesões pequenas. Para nós é pequena,
mas para o paciente é um rombo. É verdade. E aí a gente pega uma lesão dessa e o paciente, que era previamente rígido, está acamado usando fralda. E aí entra diurese, entra fezes, né? E aí a gente diz lá, o enfermeiro Alexandre visita o paciente e diz assim, bom, eu gostaria que vocês utilizassem um filme transparente. Não é o de cozinha. É um filme transparente que ele adere, porque eu já cheguei em casa de pacientes que me compraram um rolo, mas um rolo de filme. Usa filme transparente para vedar. E as pessoas, elas... E às vezes a gente não... Às vezes as pessoas... A gente pensa que a pessoa entendeu e o paciente entendeu outra coisa. O familiar também não ficou com vergonha de dizer pra gente, olha, eu não tenho condições de comprar um filme que custa R$500, né? E assim, eu tenho condições de comprar aquele lá de cozinha que custa 50, 100. Gente, existem várias marcas de filmes que tem um MVTR, então a gente compra aquele adequado para aquele momento. Né? Eu vou trabalhar numa prevenção, eu vou usar um hidrofilme, mas eu vou utilizar um curativo lá todos os dias que eu preciso trocar e eu não tenho condições. Vamos comprar aquele mais barato que tem no mercado, mas vamos utilizar a tecnologia. Uma das coisas, Alexandre, que eu gosto muito de fazer nesses pacientes pós-Covid, principalmente os acamados, é uma técnicazinha, eu acho que até foi tu que me ensinou em alguma vez na minha vida. É utilizar a pasta de hidrocoloide, e aí eu vou carregar a bandeira, porque eu gosto de uma em específico, que é Stomariesev, né? Hoje eu estava em Ijuí de manhã, numa reunião, e eu fui falar sobre justamente pacientes pós-Covid. E aí uma das enfermeiras chegou para mim e disse assim, Gisele, eu não sei mais, eu uso uma técnica com uma gazezinha e fica entrando fezes e diurese nessas lesões. Alexandre, eu puxei da minha bolsa uma pastinha, essa de hidrocoloide, que eu adoro, que é de uma marca que concorre comigo, mas eu não tenho pasta de hidrocoloide. Eu disse, olha, eu não represento essa marca, mas aqui, ó, pega essa pastinha para ti. O Diego talvez esteja nos ouvindo. Pega essa pastinha aqui para ti. O Diego deve estar nos ouvindo, né? Ele sabe que a gente ia ter essa live e disse assim, olha, procura esse e esse representante que vai te ajudar muito. O meu curativo é maravilhoso. Vamos utilizar um curativo de prata, que é um tule de prata, o Atrauman. Vai fechar com gaze, vai colocar um apósito por cima, fecha com filme, mas não esquece da vedação. Exatamente. Nossa, Gisele, será que isso vai funcionar? Eu digo, funciona. Chegando aqui para entrar na live, a mesma enfermeira me disse, Gisele, o curativo ficou fechado o dia todo. Não entrou nada nesse curativo. Eu disse a técnica correta. Então, assim, isso que eu gosto também de ti muito, né, Alexandre, é justamente isso, a gente indicar todos os produtos que a gente tem no mercado. É isso aí. Para cada fase correta. Então, terminando de responder a tua pergunta, existem vários produtos tecnológicos. Exatamente. Existem vários para cada momento da lesão. A curativa tem todos? Tem muitos, mas não tem todos. A outra empresa X tem todos? Tem muitos, mas não tem todos. Um complementa o outro em cada processo. Isso é muito legal, né, Gisele? Porque a gente traz para a pessoa, né? Vou trazer um slogan que eu não gostaria de trazer, mas eu vou trazer porque acho bacana. É fazer a diferença na vida do outro, né? Eu acho que isso é muito legal. Você faz uma diferença e gritante, né? E outra coisa, na vida de um colega, na tua, na minha, você me ensina uma coisa, eu te ensino outra, porque essa é a troca, entende? Essa é a troca. A gente precisa, nos nossos cursos, a gente precisa ser técnico, claro, mas a gente precisa ter os caminhos para ensinar para as pessoas a forma que tem para se fazer para aquela ferida ser bem vedada, o jeito que existe, o que posso usar, o que eu não posso usar. Você falou de uma sigla MVT, isso? MVTR. MVTR. A taxa de troca gasosa do filme. Ou seja,
O filme, quando a gente coloca, ele precisa respirar, né? Então, existe alguns filmes que são contraindicados. O de cozinha é contraindicado por isso. Por quê? Ele não vai fazer essa taxa de troca gasosa, ou seja, ele vai abafar a ferida. Perfeito. E aí nós vamos entrar num processo de inflamatório, de infecção, muitas vezes. Então, por isso que a gente deve utilizar um filme de boa qualidade, um filme adequado. Eu ia te fazer uma pergunta agora aqui, mas você já respondeu. Se as medicações utilizadas no tratamento e no pós-Covid interferem na cicatrização. Você falou já, interfere, né? O corticoide. Nós falamos, né? Nós Vários. falamos desse processo bem legal que tu falou. Acho que, ó, eu aprendo muito, muito. A cada dia eu aprendo demais. Eu acho que os representantes são muito bem preparados para o trabalho que fazem e os enfermeiros estudam muito também, né? Estudam muito. Isso é muito legal. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Sim. Se eu tirar as medicações e colocar as comorbidades, eu posso dizer que com uma glicemia de 228, 230, atrapalha na nossa cicatrização? Primeiro, muitas pessoas não sabem o que é glicemia, né? Então, às vezes, as pessoas vão dizer assim, o que é glicemia? Gosto muito da... Às vezes as pessoas dizem, eu tenho a diabetes. Quem é a diabetes? Né? Quem é diabetes? Eu tenho diabetes, né? Então, tenho diabetes de mellitus, né? Então, a minha glicemia vai estar alterada. Gente, um paciente com uma glicemia alterada é uma ferida difícil de cicatrizar. Vai ter uma alteração assim, ó, você vai ter assim, no momento que ela está estabilizada, ela está indo para o processo de cicatrização. No momento que a sua glicemia está em 250, 280, 300, 400, pensa que a gente vai regredir 10 passos para trás. Qual é a conduta do enfermeiro que está tratando essa lesão? Nós precisamos orientar o paciente a procurar o seu médico, né, ao seu endócrino, geralmente, para que ele consiga estabilizar a sua glicemia. Porque glicemia alterado, nós teremos problemas no processo de cicatrização, vai retardar esse processo. Por isso que a gente tem muitos pacientes com pés diabéticos, entre outros, que acabam evoluindo para uma amputação, porque não conseguem muitas vezes controlar. E aí a gente volta lá para o início da nossa live, onde a gente falou do cuidado humanizado de fazer uma boa anamnese, né? De saber quais as medicações, quais são as comorbidades, hipertensão, diabetes, entre outras, doenças vasculares, afetam no processo de cicatrização. E a diabetes, principalmente, ela tem uma alteração muito grande e realmente faz um retardo gigantesco. Gisele, o que eu posso fazer hoje se eu estou com um paciente diabético? É fazer algumas orientações desde a alimentação desse paciente. Às vezes o paciente está lá, voltou, não, mas ele está muito magrinho, ele precisa engordar. Então vamos lá dar bastante massa branca para ele, bastante massa, pão branco, mas ele tem diabetes, a diabetes está lá e eu não verifico, não faço aferição. E assim, é um processo que faz um retardamento muito grande, né? E aí você bota no almoço a batata inglesa, bota o arroz e bota a massa. E aí, para finalizar, dá uma salada de fruta. Que é saudável. Mas daí, aí o curativo que a Gisele indicou não está funcionando. Ele só é caro, mas ele não funciona. Por que ele não está funcionando? O que nós temos de componente? Né? Então, é justamente ter esse olhar no cuidado do todo. Que isso tem, sim, interferências e isso, sim, vai interferir no processo de cicatrização. É isso aí. Mas diabetes, ele tem... Isso é muito importante, porque, deixa eu te falar, na época que eu trabalhava nos postos de saúde e tudo, eu fui acompanhar uma troca de curativo do paciente e não estava funcionando, não estava não sei o quê.
Pô, cheguei lá às 7h30, ele chegava 8 horas, aí 7h30. A gente chega sempre uns 30 minutinhos antes, né? 7h30 tava lá, e aí chegou o rapaz, né? E eu percebi, o senhor tomou café, algo parecido hoje? Não, não comi nada. Aí eu olhei a ferida, estava muito estranha. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um testezinho nele agora, para ver quanto é que tá o açúcar no sangue aí, né? Aí vi, Gisele, 430. O homem estava realmente em jejum, tu entende? E aí, E aí? E aí o que fazer? A lesão te falou que não tá bem, mas o vamos, curativo tá certinho. O curativo foi bem indicado, foi bem aplicado. Já temos profissionais totalmente habilitados, comprometidos, mas a gente precisa mas de você, quê? é o foco, Preciso né? de... Não é olhar para a ferida só, mas olhar para o que pode se desenvolver isso aí, olhar para o todo, entende? Não, vamos fazer e vamos ver. Com Gisele, certeza. Gisele, deixa eu te fazer a última pergunta aqui. E para Diga. encerrar o nosso caso, assim, eu quero que você responda 5 coisas, cinco situações importantes. Né? Você falou do Hidroclean, realmente é um produto Isso. muito bom, é um produto que tem uma eficácia muito boa no tratamento dessas feridas crônicas, e principalmente o que tu falaste, no jogar a água, no umedecer aquele processo e tirar o exudato, porque é o que causa principalmente essas necroses, né, de liquefação e esfacelar, né? Acho muito bom, parabéns a Racontangi, parabéns com esse curativo. Mas eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Aí eu quero que me diga 5 coisas, mas muito rápido. Chegou o dia de ir para casa. Estou curado do Covid, mas tenho uma ferida, uma LP, né? O que eu faço? Uhum. 5 coisas que eu poderia fazer em casa. Primeira coisa, antes de sair da instituição, você é filiado a um convênio? Vamos ver o que esse convênio nos fornece. Bem, Existem vários convênios que fornecem toda uma estrutura de tratamentos de lesões no domicílio através da ATS hospitalar. perfeito. Então, antes de eu sair, eu vou entrar em contato com o enfermeiro Alexandre e vou dizer, estou saindo do hospital, como é que eu faço para ser tratado com o Hidroclean, que a enfermeira Gisele falou na live. Eu preciso usar esse produto, como é que eu vou usar? O Alexandre tem lá, na farmácia dele lá, atende aos pacientes e tem lá para vender e sabe fazer a orientação. E não adianta comprar um produto na internet sem eu saber a utilização. Né? Perfeito. Então, a gente tem que ter profissionais capacitados. Perfeito. Segundo, eu preciso ter um acompanhamento de um profissional, eu preciso ter um profissional habilitado. Não é qualquer profissional que pode saber tratar lesões. Não é qualquer profissional que pode chegar na tua casa lá com uma lâmina de bisturi e te desbridar. Não é qualquer profissional que chega e que não vai ter aquele teu olhar atencioso de saber e de ouvir, né? Ouvir a tua história, fazer um exame físico, uma inspeção, fazer uma boa avaliação e te dar uma conduta adequada. E quando a gente fala conduta adequada, Alexandre não é um super-homem, apesar de ele ser um homem super, ele precisa buscar ajudas à partes. Né? Então, se o paciente for para TS, ótimo, ele vai ter toda essa infraestrutura. Ele vai ter nutricionista, vai ter o médico, vai ter o técnico, vai ter o enfermeiro, vai ter o enfermeiro estomoterapeuta. Mas se ele não tiver tudo isso, ele não tem convênio. Então, a ATS faz atendimento particular também, vai fazer essas visitas, vai ter toda essa estrutura de uma outra maneira. Ah, Gisele, mas tu falou que o Hidroclean eu posso comprar e aplicar. Eu tenho a minha vizinha que é enfermeira, mas só que ela não sabe utilizar. Né? Então, eu tenho que buscar
eu preciso ter uma boa alimentação, eu preciso manter uma boa higiene, eu preciso ter, principalmente, uma das coisas sempre é fé que isso vai melhorar, que isso vai passar, que é uma fase, o processo de cicatrização, seja qual for a sua crença. O processo de cicatrização, ele é um processo que ele tem uma evolução, né? Então, eu preciso estar acompanhado, justamente para que a gente tenha um tratamento eficaz da lesão. Eu preciso ter todo um conjunto para o melhor processo e para realmente estar reabilitado para um cafezinho sem odor, para que quando termine o Covid podemos brindar a vida, né? Então, são algumas das coisas que a gente tem que fazer. Não sei se eu respondi 5, falei várias. Acho importante, eu vou te ajudar, tá? Porque você foi excelente. Mas acho que também que um colchão pneumático, uma cama adequada, um colchão de caixa de ovo, se não puder ser, entendeu? Mudança de decúbito, a orientação... De decúbito de 2... Exatamente. Mas acho que tu respondeu sim o que eu queria. Quero te agradecer de coração, tá? Acho que foi uma live muito suave, muito tranquila, vários OKs aqui, coraçõezinhos, emotes aqui. Achei muito legal, acho que as pessoas entenderam um pouquinho. Vai tocar, né? Essa live vai estar, a TS Talks mantém a live do Instagram no IGTV, tá? Então, quem quiser olhar lá, pode olhar, não tem problema, olhar quantas vezes quiser, porque eu acho que é importante, né? E eu quero te agradecer. Gisele, não vou dizer teu nome, porque eu não consigo soletrar. Qual é o teu nome? Gisele Cesadotes. Gisele Cesadotes. É isso? Cesadotes. Eu vou deixar para C-Z-A-D-O-T-Z. Tá quase. Cesadotes. Cesadotes. Isso aí, muito bem. Gisele, muito obrigado pela participação. A TS agradece bastante. Eu agradeço como teu amigo também. Muito obrigado. Eu estou feliz por estar aqui contigo e tu passando todas as informações, né, que são inerentes, são importantes, né, ao profissional e ao paciente. A TS agradece e contem com a gente. A TS fazendo a diferença no atendimento domiciliar. Isso é verdade. Muito obrigado, Gisele. Obrigada a todos vocês aqui. Eu fico à disposição para qualquer pergunta. Me pergunta ali no direct. Pergunte para o Alexandre, que ele também vai ter a mesma resposta. Os produtos, então, a gente tem na empresa Curativa. Assim, a gente vai sempre estar respondendo e orientando de maneira mais adequada, né? Então, assim, a todos os profissionais que perguntarem aonde que eu compro, pode nos perguntar tanto para mim quanto para o Alexandre. Então, a gente vai estar respondendo. E estamos aqui para trocar experiências, né? Então, a dúvida de um pode ser a dúvida de todos, né? Mas eu agradeço muito a oportunidade e também considero, assim, uma conversa muito amigável, bem simples, para a gente não entrar tanto técnico, né? Porque às vezes as pessoas vão pensar assim, fala muito tecnicamente. Não, a gente fala uma linguagem simples para que todos entendam, né? Mas gratidão mesmo. E estamos aí. Muito obrigado, um abraço e até a próxima, hein? Um abraço. Vamos ter mais, hein? Vamos ter mais. Tchau. Até a próxima. Tá bom. Tchau, tchau. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigada.